Desculpa, pessoal, como sempre acontece, fomos interrompidos por uma ligação, né? Eu vinha mencionando a respeito do requerimento da prova testemunhal e o momento em que não pode passar, né, que não pode a parte deixar de requerer a produção de prova oral, a produção de prova testemunhal, é a fase de providências preliminares, tá? É quando então o juiz determina lá naquele despacho saneador, né, naquela decisão de saneamento, que as partes especifiquem as provas que pretendam produzir, tá? É essa a ocasião, é esse o momento em que as partes devem manifestar a sua intenção em produzir a prova testemunhal, né? Elas devem manifestar então a sua intenção em ouvir as testemunhas. Não só a prova testemunhal, mas outras provas também dependem deste momento, né? Também não pode passar esse momento da especificação de provas quanto ao requerimento de produção delas, tá? Então, uma prova pericial, por exemplo, também é nesta fase de saneamento ordinatória que a parte não pode deixar de requerer a produção desse tipo de prova, tá? Embora ela ainda não precise apresentar o rol de testemunhas, tá? Como a gente vai estudar agora na sequência, quando falarmos do rol previsto no 357, quando o juiz então defere a prova testemunhal, é que ele abre o prazo normalmente para que as partes depositem o seu rol de testemunha em juízo, tá? Então, essa questão também é importante quando nós mencionamos aí o requerimento da prova testemunhal, tá? Então, ela tem que requerer quando o juiz determina a especificação das provas que as partes pretendem produzir no processo. Esse momento é que não pode passar, porque se não for requerido, vai estar precluso o direito, né? O juiz dá por encerrada a fase ordinatória e aí está preclusa a possibilidade de produzir outras provas que não foram requeridas, que não foram especificadas no momento oportuno do nosso procedimento, ok? Outra questão, pessoal, relacionada aí da prova testemunhal, né? Diz respeito à indicação, à apresentação do rol de testemunhas, tá? O rol de testemunhas é aquela relação com o nome, qualificação, os dados das testemunhas, né, para que elas possam ser encontradas e intimadas a fim de comparecer à audiência, tá? Então, as partes, elas têm o ônus de arrolar as testemunhas, tá? Elas têm o ônus. Caso elas queiram ouvir testemunhas, caso elas queiram produzir a prova oral, a prova testemunhal no processo, elas devem se desincumbir deste ônus, elas devem atender a este ônus, ou seja, apresentar em juízo o rol de testemunhas, arrolar as suas testemunhas, ok? O 357, parágrafo 4º, menciona, com relação ao rol de testemunhas, o seguinte: mencionei aqui, 357. Quando falamos lá da fase de saneamento, né, o parágrafo 4º, a fase ordinatória, né, o parágrafo 4º diz: caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum, ou seja, um prazo que corre ao mesmo tempo para ambas as partes, tá? Não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas, tá? Então, através da decisão de saneamento, né, que o juiz, então, ao designar a audiência de instrução e julgamento, ele designará ela com antecedência maior, né, para que as partes possam, no prazo fixado por ele, que será máximo de 15 dias, ou seja, não pode ser superior, pode ser inferior, né? Muito comum o juiz determinar a apresentação do rol em 10 dias, né? O juiz então fixa esse prazo comum para ambas as partes apresentarem o seu rol de testemunhas, tá? Então, o prazo de 10, de 15 dias no máximo, né, ele corre ao mesmo tempo a partir da intimação de ambas as partes, tá? Então, não é primeiro para o autor e depois para o réu. O prazo ele corre em comum, ou seja, ao mesmo tempo para ambos, tá? Lembrando que nas causas complexas, essa apresentação do rol, ela não será feita através de uma petição por escrita, ela será levado, o rol será levado na audiência a ser designada para saneamento do processo, para saneamento da causa complexa, como diz o 357, parágrafo 5º do CPC, né?
O parágrafo 3º é que diz que, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato e de direito, o juiz designará audiência para saneamento feito em cooperação com as partes, quando dará oportunidade, se for o caso, para que elas esclareçam as suas alegações, tá? Então, elas integrem ou esclareçam as suas alegações. Então, causas complexas, né, em que há ali um grande número de partes, grandes número de fatos a serem apurados, ou com grandes número de questões de direito, né, que acabam dando àquela ação uma complexidade maior, o juiz pode, ao invés de dar uma decisão por escrita de saneamento, designar uma audiência, para que as partes compareçam e ele faça esse saneamento, essa organização em cooperação com as partes, como diz aqui o parágrafo 3º do 357. Mas o parágrafo 5º do 357 é que diz que nesta hipótese da audiência, então de saneamento, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas, tá? Então, na oportunidade da audiência de saneamento, nessas causas complexas, né, em que a parte tem que levar o rol de testemunhas caso ela tenha interesse na produção da prova testemunhal, ok? Lembrando que este prazo do parágrafo 5º e também o do parágrafo 4º que nós vimos, né, que o juiz dará por escrito, dará através de uma decisão escrita, um prazo não superior a 15 dias para que a parte apresente o rol por meio de petição protocolada no juízo, né? Esse prazo ele é preclusivo, tá? E a parte que não apresentar o rol nesta oportunidade ou nestas oportunidades do parágrafo 4º e 5º terá o seu direito de produção de prova precluso, tá? Então vai estar precluso o direito da parte à apresentação, à produção da prova oral testemunhal, ok? Beleza? Ainda com relação ao rol de testemunhas, temos que destacar que ele se mostra obrigatório, tá, pessoal? Sempre que a parte queira produzir prova testemunhal, ela deve apresentar o rol de testemunhas, seja por meio de petição, na forma do parágrafo 4º do 357, ou seja, na oportunidade da audiência designada para saneamento, na forma do 357, parágrafo 5º, tá? Então, elas devem respeitar a regra que se mostra obrigatória a apresentação de rol de testemunhas, certo? Mesmo que a parte se comprometa a levar a testemunha à audiência, independentemente de intimação, tá? Porque a testemunha vai comparecer espontaneamente para prestar um depoimento, né? Mesmo assim, ela deve figurar no rol de testemunhas. Mesmo assim, a parte tem que entregar, ela tem que apresentar em juízo o rol de testemunhas, né? O rol das pessoas que serão ouvidas na qualidade de testemunha nos autos, tá? Isso se dá por conta da necessidade de contraditório, do exercício do contraditório pela parte contrária, né? Para que a parte contrária tome conhecimento de quem serão as testemunhas ouvidas no processo, para que elas possam se preparar para a audiência, possam, né, formular perguntas, né, saber qual aquela testemunha ela vai provar qual fato, né? Tendo ciência disso, porque hoje as partes não mais apenas requerem a prova testemunhal, mas elas justificam a pertinência, indicam qual o fato que pretende se provar por meio da oitiva da testemunha, tá? Então o adversário, ao tomar conhecimento do rol, ele vai se preparar para a oportunidade da audiência, ele vai poder já formular as suas perguntas, ele vai poder, diante da ciência de quem é a testemunha, preparar uma eventual contradita àquela testemunha, né? Sabendo ali que ela é amigo íntimo, né? Que ela é parente da parte que a rolou, então que ela se enquadra nas hipóteses de impedimento, suspeição, bem como de incapacidade de testemunhar. Então a parte contrária tem que ter conhecimento antes para poder se preparar para uma contradita, né? Para poder levar testemunhas, produzir prova documental a respeito desses fatos que levam ao impedimento, suspeição, incapacidade da pessoa de testemunhar em juízo, tá? Então, a obrigatoriedade do rol é também para oportunizar a parte contrária se preparar para a audiência aonde os depoimentos serão tomados, né, que é a audiência de instrução e julgamento, ok? Uma questão importante,
Não será ouvida, não é ouvida a testemunha que não tiver sido qualificada no rol, que não tiver constado do rol de testemunhas apresentado em juízo, tá? Porque a parte contrária, ela não terá tido a oportunidade de fazer essa identificação de quem será a testemunha, preparando-se assim, como nós falamos, com antecedência para a audiência de instrução e julgamento que ela será ouvida, tá? Então esse ato seria atentatório, né? A oitiva de uma testemunha não arrolada seria um ato atentatório ao contraditório, ao direito fundamental, à garantia fundamental do contraditório da parte contrária, ok? Ainda sobre o rol, uma outra questão, né, pessoal, para finalizarmos aí, as indicações que devem constar do rol de testemunhas. O código menciona isso no 450, quando diz que o rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, tá? Então, essas são as informações que sempre que possível a parte deve colocar no rol de testemunhas, tá? O nome, o estado civil, a profissão, o número do CPF, o número da identidade e o endereço, né, de residencial e de trabalho da testemunha, tá? Sempre que possível, né? Quando ela dispõe dessas informações, ela deve trazer o máximo de informações, destas informações possíveis, para permitir uma perfeita identificação da testemunha, para saber exatamente quem é a pessoa, né? É aquela portadora do CPF tal, que mora no endereço tal, essa é que vai ser procurada, essa que deve ser intimada para prestar depoimento na qualidade de testemunha, tá? Então, esses dados, que sempre que possíveis, devem ser apresentados ao máximo, né, com o máximo de informações possíveis, para permitir uma correta, uma adequada identificação e intimação da testemunha, ok? Conforme diz o Marcos Vinícius, num pequeno trecho de doutrina recortada aí para vocês, tem se entendido de maneira acertada, claro, que a falta de um ou mais desses elementos de qualificação constitui uma mera irregularidade, não constituindo óbice para que ela seja ouvida, tá? Então, se eu não tenho todos esses dados, né? Eu não tenho o CPF, eu não tenho a identidade, mas eu tenho o nome e o endereço só residencial ou de trabalho da testemunha, né? Isso pode ser mais do que suficiente, desde que ela possa ser encontrada, desde que ela possa ser identificada, né, com perfeição, com acerto, né? E ela possa então ser ouvida, porque ela vai ser intimada e comparecerá em juízo aquela pessoa arrolada para prestar o seu depoimento, tá? Então, esses dados devem ser trazidos sempre que possível, mas se faltar algum, isso não impedirá a oitiva da testemunha, ok? Volto então no próximo vídeo para falar um pouquinho mais ainda a respeito da prova testemunhal.